Exatamente, Tiago. Para comentar sobre esse assunto, esse escândalo que acontece neste momento nos Estados Unidos, a gente recebe agora o Gustavo Segré, que é analista internacional. Tudo bom, Segré? Bem-vindo, sempre um prazer tê-lo conosco por aqui. E já começo te perguntando quanto você acredita nessa possibilidade realmente de uma prisão de Trump hoje. Se isso acontecer, quais devem ser os primeiros reflexos de acontecimentos nos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu acho difícil que o ex-presidente Trump seja preso. Me parece mais uma estratégia eleitoral do ex-presidente para chamar a atenção, para convocar a seus seguidores que não têm aparecido até agora, pelo menos. Agora, o curioso, Adriana, é entender que para as leis americanas, muitas vezes o que parece para a gente um delito não é. Mas o delito seria a eventualidade de ter tido vontade de cometer o fraude. Isso me faz lembrar quando a gente completa aquele formulário para a Visa americana e ele te pergunta, você é terrorista? Você já teve alguma questão terrorista? E quando você eventualmente mente, o problema não é ser terrorista, senão não ter dito que era o que eles perguntavam. No caso do delito que está sendo investigado, esse pagamento de 130 mil é apenas uma contravenção nos jurados de Nova York e poderia ser coberto apenas com uma multa. A dúvida para a justiça americana é se o Donald Trump teve intenção de fraudar. E esse é o ponto em particular. Mas eu duvido que o ex-presidente seja preso e, eventualmente, aí será uma potestade do promotor, se ele eventualmente for preso, se ainda de ser preso, poderia ser algemado. Me parece mais uma questão eleitoreira para convocar novamente a sua base eleitoral e tentar aparecer de novo, e ele tem saudades disso, nas primeiras planas dos jornais. Gustavo Segré, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Segré, bom dia. Uma outra curiosidade desse caso é que, além dessa intenção, a suposta intenção de fraudar que você mencionou, é uma contravenção, portanto, haveria também uma violação possível à lei eleitoral, não é? Porque poderia se entender que esse pagamento tinha como objetivo evitar que uma informação extraconjugal chegasse aos eleitores, isso teria um interesse eleitoral, mas não foi registrado como gasto eleitoral, portanto, seria uma violação da lei eleitoral. Existe precedente para isso nos Estados Unidos? Porque realmente são muitos passos, para se chegar à ideia de que há uma violação à lei eleitoral. A lei americana permite o pagamento, como bem mencionava o nosso repórter. A questão é que ele coloca no reembolso desses 130 mil honorários advocatícios, e não era. Era claramente um cachê para uma pessoa que, logicamente, não era uma questão santa, o fato nem dele ter tido esse encontro, e muito menos dela de ter chantageado o ex-presidente na época. Mas sim, está sendo investigado, pode ser um problema eleitoral, mas daí a que tenha efetivamente algum impacto nas próximas eleições, falta muito ainda pela frente. Lembrando que essa questão vai ter uma reunião de júris, não é público, não tem um juiz ainda nessa sensação, nesse processo, e pode ainda muito pano ser cortado até chegar a uma conclusão formal. Pergunta agora de Fernando Capês. Bom dia, Segré. Essa questão dele ter conhecimento de que vai haver uma possível prisão, mesmo que os advogados dele não saibam, não é possível que tenha havido algum vazamento interno do gabinete da promotoria por fontes fiéis ligadas ao Trump? Em segundo lugar, a questão dele ter ocultado o pagamento a essa, vamos dizer, atriz, por meio de honorários, não pode também ser justificada pelo direito dele de preservação da sua própria intimidade, já que se tratava de uma questão íntima, privada, entre ele e ela, e ele não queria que ninguém soubesse, não pode alegar cobertura constitucional na proteção da sua intimidade? Essas duas questões, do vazamento, possível vazamento, e essa questão da intimidade. Conhecendo Trump, Capês, eu duvido que tenha sido um vazamento formal. Eu acho que ele suspeita que isso pode acontecer e ele joga verde para colher maduro. Então ele diz, eu soube que vou ser preso, chama a atenção da mídia. Hoje o assunto nos Estados Unidos é precisamente esse e, logicamente, está
captando a atenção dos holofotes para Trump, algo que Trump gosta e domina, além disso, muito bem. Agora, quando ele começa a ser candidato, quando passa a ser candidato, quando tem as eleições, inclusive ele já estava despachando na Casa Branca quando isso aconteceu, aí já deixa de ser uma questão privada e passa a ser uma questão pública. Estamos falando do presidente da República. Certamente tem uma área cinza na legislação, se fosse uma pessoa comum, ou se fosse o presidente da República. E isso que está sendo investigado. Mas eu, pessoalmente, me custa acreditar que o Trump teve informações efetivamente válidas. Os advogados falaram que eles não sabem do que Trump está afirmando. E, por outro lado, me parece difícil que no dia de hoje nós tenhamos uma foto do Trump algemado. Provavelmente, se continue o processo, vai ter que declarar. Ele tem algumas semanas, inclusive, para se apresentar, caso isso prospere, mas estamos falando de leis americanas. É uma questão bem formal e não é para brincar. Estamos conversando com o analista internacional Gustavo Segre, aqui no Jornal da Manhã, agora são 7h28. O Segre, claro que é difícil comparar outros períodos da política americana, mas a gente se lembra que no caso Watergate, Richard Nixon também não foi condenado, não foi preso, porque o sucessor dele, Ford, acabou livrando ele de qualquer crime. Tem algum paralelo que a gente possa fazer com essa situação de Donald Trump? São casos totalmente diferentes, mas se ele acabar sendo preso, aí seria algo incomum na política americana, é isso? Muito incomum. E me parece que isso ajudaria essa eleição nova que o Trump está querendo fazer de cara às próximas eleitorais dos Estados Unidos. É uma questão de o lawfare da direita, né? Tanto defende a esquerda, que sempre é perseguida judicialmente pelo sistema jurídico e que é para prejudicar e para que eles não possam participar em próximas eleições. Me parece que esse seria um viés diferente. O Donald Trump, um candidato republicano da direita que possa argumentar a mesma questão para ter uma vantagem eleitoreira. Mas falta muito ainda e, claramente, isso é indiscutível, o Donald Trump é quem melhor conduz as questões dos holofotes. Ele sabe fazer isso e ele faz muito bem isso. Ô Segre, quanto você acha ainda Trump um político forte, com capacidade, por exemplo, para voltar a ser presidente dos Estados Unidos ou até mesmo mobilizar os seus apoiadores para manifestações de grandes proporções nas ruas dos Estados Unidos? Bom, Adriana, a questão das eleições, em particular em qualquer país do mundo, você precisa de duas coisas fundamentalmente, carisma e dinheiro. O Donald Trump tem as duas coisas. E agrego uma terceira. Qual seria o seu concorrente? Porque muitas vezes os candidatos são feitos porque não tem outro melhor. E os republicanos hoje, claro, nós falamos em função do conhecimento que nós temos do exterior. Os americanos têm outro conceito de pessoas, de nomes, com muita capacidade técnica, sobretudo, para ser candidatos. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o Donald Trump é o mais cotado, tanto pelo seu carisma, a favor ou contra dele, tanto pelo seu dinheiro e tanto pela falta de outro concorrente que possa oscurecer a sua candidatura. É isso, o Jornal da Manhã está recebendo agora o Gustavo Segre, que é analista de assuntos internacionais. A gente está falando sobre a declaração de Donald Trump sobre supostamente poder ser preso ainda nesta terça-feira nos Estados Unidos devido a uma investigação que apura um pagamento de $130 mil feito pelo advogado pessoal de Trump para uma atriz pornô. Isso teria acontecido no fim do ano de 2016, no fim de outubro, dias antes da eleição presidencial, para supostamente impedir essa atriz de vir a público divulgar um caso que eles teriam tido uma década antes. Trump nega. 7h31 agora. Repita. 7h31. Jornal da Manhã recebendo Gustavo Segre para falar sobre suposta prisão, ainda hoje, de Donald Trump nos Estados Unidos. Segre, obrigada pela participação. Agora, a pergunta de Diogo Schelp. Segre, além desse episódio, né, envolvendo o pagamento da atriz pornô, existem outras investigações envolvendo Trump. Existe aquela história do resort dele, para onde ele já havia levado documentos da Casa Branca.
de forma irregular. E existe a investigação em relação à própria invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Existe também aquele outro episódio da tentativa de interferir na votação da Geórgia, né, votação para o Senado. Qual dessas linhas de investigação você considera que é a mais preocupante para o Trump? A de levar a documentação para a casa dele. Me parece que essa é a mais grave de todas, porque estamos falando de documentação que é uma documentação do Estado e os americanos são muito rígidos nessas questões. Me dá a sensação de que essa é a mais forte e a que gera mais perigo para Trump, eventualmente, numa questão judicial. Fernando Capês. Segre, definitivamente o Trump não entende muito de política externa. Chegou a pensar que a Finlândia fazia parte do território russo. Agora, você acha que ele teria lidado melhor com essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia do que o Biden? O Biden não está tendo uma postura extremamente belicista e aprofundando a Ucrânia numa guerra que está destruindo o país? Com todas as suas trapalhadas, o Trump não teria lidado melhor com essa situação? O Trump tem uma determinação muito grande em termos de que ele pensa que está correto e sai agindo. Isso não quer dizer que a opção que ele planteia seja a melhor de todas, mas com certeza seria muito mais categórico. O conceito do Trump em termos de belicosidade internacional dos Estados Unidos e, sobretudo, dos soldados americanos sempre foi de preservar a vida dos soldados. Então, isso poderia nos chamar a pensar que ele não estaria tão propenso a colaborar com a Ucrânia. Mas também tem outra questão. O Biden está se mexendo hoje numa situação complexa da geopolítica. Se ele não interfere, ele está permitindo que a Rússia mantenha seu poderio internacional. E se ele participa muito, ele vai ser criticado, como está sendo, por causa de alongar muito esse conflito bélico. Me parece que o Trump buscaria, e isso é apenas suposição, uma saída diplomática, mas uma saída curta, ou seja, que a guerra termine logo. Não me chamaria a atenção de que propicie uma reunião especificamente, inclusive, com o Putin mesmo, para concluir essa questão. Mas são apenas suposições, porque hoje quem conduz essa política internacional americana é o Biden e não é o Trump. Será que Trump vai ser preso hoje nos Estados Unidos? É o que a gente vai acompanhar ao longo do dia. Gustavo Segre, analista internacional, obrigada pela entrevista, Segre. Boa terça-feira para você. Até logo.